Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 83. Continuando esta série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegou o momento de falarmos do livro 7º, capítulos ou entradas de 25 a 27. Tradução de referência, aquela que temos usado e que está em domínio público, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Como sempre, é possível acompanhar o texto que será lido e discutido aqui neste vídeo por meio da descrição, da área de descrição. E antes de entrar na leitura propriamente dita, é preciso dizer que eu me rendo ao hype das fotos que mostram como seremos no futuro, e embora eu não esteja disposto a baixar esse aplicativo, o Face App, porque eu suponho que seja algo que vai roubar muitos dos nossos dados para fazer sabe-se lá o que, eu tenho um meio de saber como eu ficarei no futuro. Eu vou mostrar para vocês, eu vou ficar assim ó, no futuro, né? Muito parecido com isto. Eu acho que eu vou ficar melhor, eu vou ficar mais bonitinho, como vocês podem ver, né? Então, e você também vai ficar assim, o que é interessante, né? Então, memento mori, lembre-se de que vai morrer. E memento vivere também. Lembre-se de viver, tendo-se em vista que vai morrer. Eu gosto muito desta caveirinha, eu vou deixá-la aqui do lado da foto dos meus avós paternos. Muito bem, então vejamos o que Marco Aurélio diz de si para si neste ponto das meditações. 25. No instante, a natureza transformará o que estás vendo. Da substância dessas, outras ainda, a fim de que o mundo seja sempre renovado. Mais uma meditação de Marco Aurélio, que tem por tema a transitoriedade de tudo, a impermanência de tudo, e o caráter sempre renovado das coisas, a passagem do tempo e a renovação de tudo, o que aparece, mais uma vez, sendo tratadas em uma meditação. Ela tem uma relação estreita com a meditação de número 23, a natureza do universo modelando a matéria como cera, fez hoje um cavalo, depois, dissolvendo-o, serviu-se da mesma matéria para fazer uma árvore, depois um homem, depois outra coisa, e cada uma destas formas subsistiu bem pouco tempo. Mas que mal faz a um cofre ser desarmado e depois tornado a armar? Nós já tratamos desta bela meditação no vídeo passado. Vemos aqui a estreita relação que há entre este modo de pensar. Trata-se da mesma coisa, trata-se da mesma constatação. A natureza vai criando formas, vai criando elementos, vai criando compostos que se modificam, que uma hora são uma coisa, no momento seguinte são outra, e nós estamos também sujeitos a essas transformações. Essa natureza que modela as coisas e forma um determinado tipo de elemento no momento X e outra coisa no momento Y, é algo em que estamos inseridos. Não podemos nos ver como elementos para fora da natureza, como coisas para fora da natureza, como seres que nela não se inserem. Então, estamos vendo a mutabilidade de tudo quanto existe e, ao ver isso, temos que compreender que esta mutabilidade também nos toca, que ela também rege aquilo que somos e que estamos sujeitos ao envelhecimento, estamos sujeitos a uma série de transformações e estamos sujeitos necessariamente à necessidade última, que é a morte. Então, no momento, tudo isto que você está vendo não existirá mais. E no momento, esta substância, né, o sia é o termo que aparece aqui, será transformada em outra coisa, por meio desse poder transformador da própria natureza. 26. Cada vez que alguém comete uma falta contra ti, pensa logo que ideia terá essa pessoa do bem e do mal para ter cometido tal falta. Então, terás dó do culpado e não sentirás espanto nem cólera. Ou então, também tu encararás as mesmas coisas como um bem. É preciso, pois, perdoar.
E, se já não encaras essas coisas como bens ou males, ser-te-á fácil a indulgência para com o seu disparate. Muito bem. Mais uma daquelas meditações. Vocês veem que os temas se repetem, né? Mais uma daquelas meditações em que Marco Aurélio coloca no seu olho mental, digamos assim, diante da sua mente, né? Tendo-se em vista que isto é um exercício espiritual, um exercício intelectual, moral, emocional, que engaja todo o ser, ou deveria engajá-lo ao menos. Então coloca diante do olho da sua mente a possibilidade de ser ofendido, insultado, atacado, atingido, etc. E cada vez que alguém comete uma falta contra ti, cada vez que alguém comete uma hamartia contra ti, que é uma falta mesmo, um pecado, um dano, é uma palavra muito importante na história do pensamento, né? O verbo que está sendo usado aqui tem como base hamarta, quer dizer causar dano, cometer uma falta. Então cada vez que alguém ofende você, que alguém vai contra você, que alguém atinge você, né? Pensa logo, rapidamente. Então esteja munido deste pensamento para ir contra qualquer tipo de reação, ou o germe de qualquer tipo de reação que possa engendrar a paixão da ira, ou a paixão do abatimento, qualquer coisa assim. Então pensa logo, tenha isso em mente, tenha presença de espírito para ter tal coisa em mente. Que ideia terá essa pessoa do bem e do mal para ter cometido tal falta? Muito bem. Em que pensa essa pessoa? Como é que ela concebe bem e mal? Provavelmente essa pessoa que ofende tem uma visão vulgar do que seja bem e mal. O que é uma visão vulgar do que seja bem e mal? Ela acredita, por exemplo, que ao xingar o indivíduo, há uma espécie de diminuição do valor desse indivíduo. Ela acredita, por exemplo, que ao atacar alguém de quem ela não goste, ela está, evidentemente, acertando essa pessoa em cheio, no centro do seu ser, por assim dizer. Os estoicos dirão que estas duas premissas são erradas, porque se alguém diz mal de um indivíduo, e se alguém ataca um indivíduo, isso não diz absolutamente nada a respeito do caráter dessa pessoa. O caráter dessa pessoa mantém-se intacto. Ou, se quisermos, em termos ainda mais especificamente estoicos, o hegemonikon, a faculdade diretriz, a faculdade diretora, a mente que tudo rege, não pode ser atingida a não ser com a permissão, a sanção do indivíduo que está sendo xingado, insultado. Esse indivíduo só se melindra se quiser, se não estiver justamente munido deste tipo de pensamento de que fala Marco Aurélio. Como é que essa pessoa pensa no bem e no mal? Essa pessoa pensa, por exemplo, que xingar desvaloriza uma outra pessoa. O xingamento é simplesmente uma opinião da pessoa X sobre a pessoa Y. Ele diz apenas o que a pessoa X pensa da pessoa Y, e não o que a pessoa Y de fato é. Porque o que a pessoa Y de fato é outro assunto. O que essa pessoa é no seu caráter, na sua interioridade, é outra coisa. Nós vimos já, ao longo da história, uma série de casos de indivíduos que foram açoitados, atacados, insultados, caluniados, e que, no fundo, não eram essas bestas feras, esses seres repugnantes que os seus semelhantes reputavam que eles fossem. Há casos de injustiças fragorosas ao longo da história, e felizmente nós temos o retrato inteiro da situação, né? Então, indivíduos que foram atacados, quando na verdade não tinham nenhum tipo de culpa, não tinham nenhum tipo de falta, foram xingados e desprezados quando na verdade nada havia contra eles, né? Então há uma série de casos assim, a história nos mostra, enfim, cada um conhece aí dezenas, né, desses casos, e que mostram justamente que o ataque que se faz ao indivíduo não o atinge propriamente. Agora, vai atingi-lo se ele permitir que isso o atinja, se ele disser, não, isso é mal,
Isto é um mal. Ser chamado de verme, de canalha, de, enfim, imbecil, é um mal. Aí sim vai atingi-lo. Então pensa logo, Marco Aurélio, nesse modo como a pessoa concebe bem o mal, que é errado, segundo os estoicos. Então terás dó do culpado, porque uma pessoa que pensa assim, no fundo, é digna de pena. O verbo aí que está em questão é bastante importante, né, que é o eleio. Eleio, que dá, por exemplo, tal, eleison, né, que é algo que aparece numa prece cristã, Kyrie eleison, Senhor, tem piedade, tem misericórdia. É um verbo muito usado no Novo Testamento, como vocês podem inferir, como vocês podem suspeitar. No fundo, uma pessoa que pensa assim é digna de dó, é digna de pena. Deve ser, enfim, fruto da nossa compaixão. Porque ela não entende que os indivíduos têm uma espécie de valor intrínseco. Ela acha que uma palavra diminui o indivíduo. Essa ideia de que uma palavra diminui o indivíduo é uma sensibilidade infantil, fundamentalmente, que fica nas pessoas, vai ficando e não vai embora, né? Vamos dizer a verdade, não vai embora. Mas é algo que vem da infância, é infantil. É a criança em nós que chora quando ouve algo ruim a respeito de si mesma. Você tem que saber quem você é, fundamentalmente. Então, se você é alguém que está fazendo um esforço para ser uma pessoa boa, não importa o que os outros pensam de você, é óbvio, não é óbvio? E, no entanto, quão difícil é manter-se aferrado a este tipo de pensamento, a este tipo de convicção sobre si próprio. Então terás dó do culpado e não sentirás espanto nem cólera. Não há espanto nem cólera. Por que estão dizendo isso de mim? Estão dizendo isso de mim porque podem dizer isso de mim, fundamentalmente. Embora eu tenha uma conduta que, sei lá, eu considere razoavelmente boa, as outras pessoas podem pensar o que elas quiserem a meu respeito. A mesma coisa vale para você. Você paga suas contas em dia, tenta não falar mal dos outros, é um bom profissional e tal, e ainda assim alguém vai lá e diz algo contra você. Está dentro das possibilidades humanas. Nós não mandamos nisso. Nós não controlamos as outras pessoas. Nós não controlamos o que elas pensam a nosso respeito e não controlamos o que elas podem dizer a nosso respeito. E a partir daí, nós temos que entender que o valor não está no que essas pessoas pensam, no que essas pessoas dizem, porque se nós concedermos valor a isso, conferirmos valor a isso, estaremos colocando nossa felicidade nas mãos dos outros. É o que dizem os estoicos a todo momento. E, no entanto, é algo muito difícil de seguir, né? Como todos nós sabemos. Ou então, também tu encararás as mesmas coisas como um bem. É preciso, pois, perdoar. E é possível que você também veja os bens e os males dessa maneira. É possível que você também esteja na situação desse indivíduo que acha que xingar, insultar alguém é desvalorizar essa pessoa, que isso atinge o valor que ela possa ter. E se você estiver nessa situação, diz Marco Aurélio, você também deve pegar leve com essa pessoa, porque você pensa da mesma maneira, você pensa igual. Como é que você pode ser tão duro com alguém que pensa igual a você? É um espelho para você aquilo. Aquele indivíduo age como você agiria em uma situação semelhante. Então aí você também precisaria perdoar. Eu já falo deste verbo aqui usado por Dona Virgínia de Castro. Agora, se você já superou isso, já é um Procopton mais adiantado, já caminha na direção da sabedoria, já progrediu, e se já não encaras essas coisas como bens ou males, se já conseguiu, sei lá, transcender a isso, já conseguiu ultrapassar este ponto, e já se coloca mais ou menos como alguém que tem uma alma grande, né, magnânimo, ser-te-á fácil a indulgência. Vai ser muito fácil para você ser indulgente com aquele que não pensa da mesma maneira, né, para com o seu disparate, o disparate dessas pessoas, a besteira, o insulto dito por esse indivíduo. Muito bem, aqui o verbo que é traduzido como perdoar tem como a forma syungignosco.
que é um verbo ligado à ideia de conhecimento, reconhecimento, né? E quer dizer entrar em acordo, condescender, e por fim perdoar, deixar para lá, algo assim. Em latim, essa ideia é muitas vezes expressa pelo verbo ignosco, que também tem esta ideia de ignosc, isto é, de deixar o conhecimento, deixar de conhecer. Então, em ignosco nós temos a ideia de deixar de conhecer, deixar para lá, tentar esquecer, por assim dizer. E aqui no grego, pelo menos no grego de Marco Aurélio, você tem algo como sungignosko, que quer dizer reconhecer a outra pessoa. Então, deixar para lá porque reconhecer a outra pessoa. De todo modo, nós temos algo que é intelectual, fundamentalmente, seja naquilo que é mais recorrente no latim, seja neste grego de Marco Aurélio, ao menos. Não é o verbo sungignosko que está presente na Bíblia Novo Testamento. Não é o verbo da koiné grega que ali é mais frequente. O verbo que ali é mais frequente, pelo que eu pude levantar, é afriemi, que quer dizer mandar para longe. E é um verbo bastante usado para a ideia de deixar para lá as dívidas, de renunciar à cobrança de dívidas, perdoar as dívidas. Por quê? Eu creio que absolutamente ninguém ficará surpreso com a ideia de que no cristianismo você ganha créditos com Deus e que isso funciona como uma espécie de troca. Então você deixa para lá as dívidas para receber algo em troca de Deus. Há um trânsito aí, há um comércio, não no mau sentido do termo, entre o fiel e Deus. Ao passo que nós temos aqui no pensamento antigo, pré-cristão, por assim dizer, ou ainda não muito permeável aquilo que o cristianismo traz, uma ideia de distanciamento intelectual da falta. E, portanto, deixando o indivíduo quites, deixando o indivíduo livre para ir, por assim dizer. Há uma liberação intelectual do sentido de falta, do sentido de dívida. O verbo perdonare, perdono ou perdonare, é, até onde eu pude averiguar, um verbo tardio no latim. Existe um verbo mais antigo que é condono, condonare, evidentemente que vem de doar, dono, donare, que é doar, dar. Condonare, que é mais antigo que perdonare, era usado para essas situações de dívida, de renúncia, de deixar para lá. O verbo perdonare aparece depois. Lendo o Ducange, que é um grande filólogo, que fez um levantamento muito bem feito, muito minucioso, daquilo que ele chama de média e ínfima latinidade, isto é, do latim que é usado depois da queda do Império Romano, do latim que passa a ser usado na Europa cristã. Pelo levantamento que eu fiz, a data mais antiga, pelo menos que está lá em Ducange de maneira explícita, é 1049. Então nós estamos falando de um verbo, perdoar, que é muito recente e que está traduzindo uma ideia anterior. Então vejam como é complicado isso, vejam como é problemático. Pegar um verbo que é perdoar, vem de perdonare, perdono, perdonare, que quer dizer doar até o fim. É um ato de doação o perdão. É um ato de doação que é um desafio para o fiel. Então pega-se um verbo que é forjado a partir de condonare, que vira perdonare, e que já está imbuído de uma sensibilidade totalmente cristã, com todos com todas as dificuldades que esse ato comporta. E se coloca aqui como a tradução de um verbo que fala de um distanciamento intelectual, de deixar de reconhecer, de deixar de lado. Vejam como é complicado isso. Então, se eu fosse traduzir, eu não usaria perdoar, porque perdoar é um verbo muito cheio de conotação cristã e de conotação mesmo de um debate interior que a alma
cristã tem. Então eu deixaria essa possibilidade de outra maneira. Então, vejam aqui os problemas de tradução que podem surgir, né? E como nós devemos considerar as coisas, como devemos pensar, devemos olhar também se os verbos existem, se os conceitos existem, e por aí vai. E vejamos aqui, por fim, a entrada de número 27. Não consideres as coisas que te faltam como sendo mais agradáveis que as que possuis, mas entre as que possuis, passa em revista as melhores e lembra-te dos esforços que farias para as obter se te faltassem. Tem, porém, cuidado em não te comprazeres demais com isto. Não vás assim habituar-te a ter essas coisas em tanta conta que venhas um dia a afligir-te se as perderes. Aqui Marco Aurélio toca em uma coisa que, de acordo com o livro de William Irvine, né, A Guide to the Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy, fica este aqui, posso até mostrar a capa para vocês, né, este aqui, aquilo que, opa, não está dando para ver muito bem, né, aquilo que, segundo William Irvine, chama-se adaptação hedônica, quer dizer, você se habitua às coisas que você tem, aos prazeres que lhe são familiares, e deixa de gostar dessas coisas, deixa de gostar desses prazeres. Então você compra alguma coisa, então você compra este lápis, né, por exemplo, e depois de algum tempo não quer mais saber desse lápis, quer outro, porque você já se adaptou hedonicamente, né, você já se fartou do ponto de vista dos prazeres disto. Qual é o remédio estoico contra essa adaptação hedônica, que é uma fragilidade humana explorada pelo consumismo? Não considerar as coisas que faltam a você, aquilo que você não tem, como sendo mais agradáveis do que aquelas que você tem. Então, em vez de cobiçar as coisas que você não tem, cobiçar, entre aspas, as coisas que você tem, valorizar as coisas que você tem, a casa em que você vive, o carro que você tem ou não tem, enfim, o meio de transporte que você usa, se não tiver carro, os vasos de planta que você tem, e por aí vai. Valorizar essas coisas, como um sentido de gratidão mesmo. Valorize essas coisas, em vez de ficar cobiçando outras, pensando, como eu seria mais feliz se eu vivesse numa mansão. Aí a pessoa vai para a mansão e fala, como seria mais feliz se eu vivesse numa mansão ainda maior. Né? Eu me lembro de um episódio dos Simpsons, em que Homer Simpson e o seu chefe, o Sr. Burns, ficam presos no meio da neve, totalmente isolados, não havia como chegar ali, eles estavam com neve por cima do chalé, e o Sr. Burns diz uma coisa que é sensacional: eu daria tudo o que eu tenho para ter muito mais. Essa insaciabilidade dos indivíduos é uma grande fonte de infortúnio, torna os indivíduos miseráveis, por mais ricos que sejam. Né? Então não consideres as coisas que te faltam como sendo mais agradáveis que as que possuis, mas olhe para o que você tem, olhe para o que você já tem. Né? Mas entre as que possuis, entre as coisas que são suas, entre as que possuis, passa em revista, uma após a outra. É um exercício. Né? Passa em revista as melhores. Quais são as melhores? Porque tem as melhores e as que não são tão boas. Né? E lembra-te dos esforços que você faria para as obter se te faltassem. Podem ser coisas que você adquiriu ou coisas que, de algum modo, já estavam lá. É interessante esta maneira de ver de Marco Aurélio, porque nós vemos que se trata de um homem rico, que reconhece-se como um herdeiro. As coisas luxuosas que havia ali já estavam ali. Ele as recebeu. Mas, sendo elas boas, agradáveis, ele faria um esforço muito grande para obtê-las, se tal fosse necessário. E assim ele se abre para um entendimento também daqueles que são mais pobres. Por que fazem esses esforços? Muitas vezes. Porque, de fato, querem obter essas coisas, coisas que eu considero boas também. Ele está fazendo aqui uma espécie de concessão a um senso comum. Né? Na letra fria do estoicismo, tudo isso é indiferente. Mas ele está fazendo uma concessão aqui, vendo que dentre esses indiferentes há aqueles que são úteis, aqueles que são agradáveis, aqueles que funcionam, etc, etc. Agora, veja aí o cuidado que é necessário ter. Tem, porém, cuidado em não te comprazeres demais com isto. Com quanto você gosta das coisas que você tem. Não demais. Veja
exercite-se o necessário para gostar delas, para valorizá-las, para ser grato por tê-las, mas não demais. Não fique apegado a elas, porque elas podem ser retiradas, podem ser roubadas, podem ser quebradas, podem ser consumidas pelo fogo, um incêndio, podem ser levadas pela água de uma inundação muito forte. Essas coisas acontecem, né? Não vás assim habituar-te a ter essas coisas em tanta conta, que venhas um dia afligir-te se as perderes. Então saiba valorizá-las como coisas úteis, agradáveis, que lhe servem, porém coisas que podem ser retiradas, porém coisas que podem ser perdidas. Não são a nossa interioridade. Uma das coisas que o estoicismo ensina, que é uma lição muito dura, mas muito necessária, é que nós não somos aquilo que amamos. Nem as pessoas que nós amamos, nem as coisas que nós amamos ou temos em grande afeição. Essas coisas são externas. Nós somos a nossa interioridade, fundamentalmente. Nós somos isso. O resto pode estar ao nosso redor, podem ser pessoas e coisas com as quais nós convivemos, porém, fundamentalmente, não coincidem com a nossa pessoa. E podem ser perdidas, podem se afastar. E nós temos de estar preparados para essas circunstâncias, para essas possibilidades. É o que eles dizem. É uma lição muito dura, porém muito necessária. Eu lhes deixo por aqui, falei demais, fiz algumas gracinhas, mas nós continuamos com a leitura do livro 7º das Meditações de Marco Aurélio no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.